Aleluia, glória a Deus. Mais uma palavrinha de Deus no seu coração, que se encontra lá em Números, capítulo 6, versículo do 1 a seguir. Ouça Deus falar com você através desta mensagem. A lei do nazireado. Glória a Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: quando um homem ou uma mulher se tiver separado fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte. Não beberá, nem beberá alguma beberragem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisas alguma que se faz da vinha, desde os caroços até a casca. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor não se chegará a corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por ele se não contaminará. Quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, raspará a sua cabeça, e ao sétimo dia a rapará. E ao oitavo dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, a porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e a outra para holocausto, e fará propiciação por esse que pecou no corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da culpa trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireado. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trar-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha,
de um ano em holocausto e uma cordeira sem mancha de um ano para expiação da culpa, é um carneiro sem mancha por oferta pacífica. Glorificado seja Deus. E um cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha, com azeite amassados e com coscores asmo, untados com azeite, como também a sua oferta de manjares, e as suas libações, e o sacerdote os trará perante o Senhor, e santificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto do esbolo asmo, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e as suas libações. Então Nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça de seu nazireado e tomará o cabrito da cabeça sobre a cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto e um coscorão asmo, e o exporá nas mãos do nazireu. Depois de haver este raspado a cabeça do seu nazireado, e o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor, isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimentos, e com a espada da oferta alçada. E depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado. Além do que alcançar a sua mão, segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Glorificado seja Deus. O modo de abençoar os filhos de Israel. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seu filho e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Essa mensagem traz a mim e traz a você mais um pouco de reflexão para todo aquele que faz voto. Glorificado seja Deus. Nazireu, ouça o que fala aqui, um ponto referente ao versículo 2.
Glorificado seja Deus. A palavra nazireu, nazir de dedicar totalmente ao Senhor. A dedicação poderia durar um período determinado ou por toda a vida. Os nazireus eram suscitados pelo próprio Deus para demonstrarem através do seu modo de vida o máximo padrão divino de santidade, de consagração e de dedicação diante do povo. O voto de nazireado era totalmente voluntário. O propósito disso era ensinar a Israel que a dedicação total a Deus deve primeiro brotar do coração da pessoa, para depois expressar-se através da abnegação. Glorificado seja Deus. Meus amados, o voto, o nazireado era algo que era feito por espontânea vontade. Se você sentisse em seu coração, como hoje, os votos de hoje, né? Se você sentir em seu coração de fazer um voto a Deus, de votar, vote. Mas lembre-se, se você votar, pague. É melhor não votar, mas se votar, pague, para que Deus venha abençoar. Glorificado seja Deus. 4. Do testemunho visível. 5. E da pureza pessoal. Daquilo que todo cristão deve procurar ser. Aleluia, glória a Deus. A partir do versículo 3 do capítulo 6 de Número, um ponto referente. Pura, estudo do nazireu em relação ao vinho e bebidas fortes. Glorificado seja Deus. A palavra traduzida beberragem refere-se a uma bebida feita com uva ou resto de uvas espremidas e deixando de molho na água. Versículo 5, olha o ponto referente, ouça o ponto referente ao versículo 5 do capítulo 6 de Números. O nazireu devia deixar seu cabelo crescer até ficar comprido como um sinal visível da sua separação para o Senhor. Nos ensinos de Paulo, vemos que para o homem cabelo comprido era normalmente uma desonra. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, esses pontos aqui referente aos votos feitos. Quando alguém fazia o seu voto, deixava o cabelo crescer, ou não podia beber vinho, tinha lá as suas regras. É como um jejum, é como você fazer um jejum, você fazer um voto a Deus, jejuar. É como você fazer algo para Deus, e eu vou fazer algo para Deus, e eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou jejuar, eu vou fazer. Era algo que você se reservava para Deus. Quando você for fazer algo, se reserve, se separe das coisas mundanas. Nós devemos se separar, nós devemos estar em comunhão com Deus, para que o Senhor venha se agradar do nosso sacrifício. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Logo um nazireu com seus cabelos longos poderia simbolizar sua
disposição de suportar opróbrio e a zombaria por amor ao Senhor. A proibição de aproximar-se de um morto salientava o fato de que a morte nunca foi da vontade de Deus. Quando ele criou a raça humana, a morte é a atitude antítese da vida e a consequência do pecado. Por isso, um corpo morto era considerado imundo. Glorificado seja Deus. Aquela pessoa não era para se aproximar de um corpo morto, porque Deus tinha criado o homem para viver eternamente, mas o pecado fez com que a morte viesse. Daí então, muitas das vezes, quando estava entre o nazirado, não podia tocar em algo morto, um corpo morto. Glorificado seja Deus. Levítico 12, 13, Levítico 12, 2 e Levítico 13, 3. Glorificado seja Deus. Um ponto referente ao versículo 14. Ofereça a sua oferta. Uma vez terminada o tempo do seu voto de separação, o nazireu tinha que oferecer o mesmo tipo de sacrifício que o sumo sacerdote oferecia no dia da sua ordenação. Glorificado seja Deus. Todo aquele em Israel, homens e mulheres, que assim se dedicavam completamente a Deus, era tão importante aos olhos de Deus como o ministro da mais alta categoria na congregação no reino de Deus. A grandeza não se baseia na posição e no poder, mas na consagração e na dedicação. Aleluia. Para Deus não há grande, não há pequeno, e sim há aqueles que são obedientes. Não importa se você está em uma determinada posição dentro da casa do Senhor, o que importa para Deus é a sua obediência. Não adianta eu ter uma posição, mas eu não cumpri perante o Senhor a vontade de Deus. Nós temos que buscar uma posição na igreja, um local, algo como porteiro, dirigente, como pregador, como qualquer cargo nós devemos exercer, como evangelista, como cantor, com várias atividades dentro da casa do Senhor, obedecendo o nosso chamado. Mas nós temos que honrar o compromisso a qual fazemos com Deus. Não importa se é o pastor, se é o pregador, se é a irmã do ciclo de oração, se é a cantora, se é o cantor, se é o porteiro, se é o dirigente, quem quer que seja, se é o diácono, se é o copastor, se é o auxiliar. O que importa para Deus é a nossa obediência para com Ele, para que Ele venha se agradar do que nós estamos fazendo para Ele. Aleluia. Glória a Deus.
O ponto referente ao versículo 20, glorificado seja Deus. Decorrido o tempo do seu voto, o nazireu podia beber vinho. Glorificado seja Deus. Deus ainda não tinha proibido especificamente o uso fermentado na ocasião. Em apreço, a proibição do vinho tinha a ver somente com a total consagração pessoal a Deus. À medida que progrediu a revelação divina, Deus posteriormente declarou expressamente que todo o seu povo devia abster-se do fermento e embriaguez. Glorificado seja Deus. Aleluia. Deus proibiu aqueles que bebia bebida forte, não bebesse mais. Como hoje, nós vemos pessoas se embriagando, pessoas embriagadas, perdendo família, perdendo amigos, perdendo posições por causa do álcool, por causa da droga, por causa da prostituição. O álcool leva à destruição, eu digo isso com experiência própria. 27 anos da minha vida, eu estive afundado no álcool, estive no fundo do poço, perdi família, perdi amigos, perdi emprego, perdi a posição que eu tinha diante da minha família, dos meus amigos. Eu perdi muito com o álcool, mas o Senhor foi lá e me resgatou no fundo do poço e me trouxe para que hoje eu estivesse aqui falando de algo que traz destruição. O álcool, o pecado, ele traz a destruição, ele traz a separação entre o homem e Deus. Se você se encontra embriagado ou você se embriaga, preste bem atenção, você tem muito a perder. Você tem muito a perder. Às vezes você pode dizer, como eu dizia muitas vezes, o álcool a minha bebida não faz mal a ninguém. Eu achava que por eu beber e não viver brigando, não viver fazendo desonra, o álcool não me fazia mal, mas dentro da minha própria casa fazia mal. Fazia bem às pessoas que queriam o meu bem. Fazia mal às pessoas que queriam o meu bem. Me afastava dia após dia das pessoas que queriam o meu bem. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, meus filhos. Tudo isso, o álcool separou de mim. A minha família, os meus amigos, o meu trabalho, perdi emprego por causa do álcool, perdi família, perdi amigos. Hoje eu tento recuperar um após um. Eu tenho recuperado, mas tem sido muito difícil. Porque as pessoas precisam de um tempo para ver verdadeiramente se você mudou. As pessoas querem ter a certeza se você mudou mesmo. E olha que dia 19 agora de dezembro vai fazer 8 anos. Vai fazer 8 anos que o Senhor me resgatou do álcool. E muitos ainda não acreditam na minha mudança. Mas o meu Deus, desde aquele dia que Ele me tirou do fundo do poço, Ele acreditou que haveria mudança em mim. E de lá para cá eu tento mudar dia após dia, dia após dia, dia após dia. Eu tento melhorar e demonstrar que em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura. Amém? Um ponto referente ao versículo 23 do capítulo 6 de Número. Ouça o que fala.
Abençoarei os filhos de Israel. Os versículos 22 ao 27 demonstra como Deus graciosamente abençoa os seus quando conservam a pureza na congregação e expressam o tipo de devoção sincera visto no voto do Nazireu. Glorificado seja Deus. Abençoar transmite a ideia da presença de Deus e sua operação e amor na vida e no meio ambiente da pessoa. Essa bênção era importante sobre os servos fiéis de Deus, de conformidade com as condições que ele já estabelecerá. Glorificado seja Deus. Deuteronômio 11, 27. Segundo, era tríplice a bênção sacerdotal, a outorgar da bênção de Deus e da sua proteção contra os poderes malignos e tudo que se opusessem ao bem-estar humano. O resplandecer do rosto do Senhor e o divino favor, boa vontade e graça para com o povo. E o inverso da sua ira. Glorificado seja Deus. A graça é a misericórdia, amor e poder salvífica de Deus. O estudo, fé e graça. O levantamento do rosto do Senhor sobre o seu povo e seu cuidado e provisão amorável para com ele. Glorificado seja Deus. A dádiva de Deus é a paz. Paz significa está completo, sem nada faltar, e recebendo tudo o que é necessário para que a vida seja realmente vida. Glorificado seja Deus. Isso inclui a esperança de um futuro ditoso. O inverso da paz não é somente a falta de harmonia e também o mal em todas as suas formas. Estudo a paz de Deus. Glorificado seja Deus. O ponto 3, referente ao versículo 23. A bênção de Deus sobre o seu povo resultaria na salvação, brilhando como tocha acesa entre todas as nações. Glorificado seja Deus. Lucas 24, 50. Glória a Deus pela vida. Essa foi a mensagem passada ao seu coração. Pontos referentes aos versículos e ao capítulo 6 de Número. É uma mensagem longa, mas é uma mensagem falada com amor, com dedicação e com sinceridade. E amor ao meu Deus, que eu tiro esse tempinho para Deus. É pouco tempo, é 30 minutinhos, mas é tirado com amor, porque o Senhor me resgatou do fundo do poço, com amor, com dedicação e com bondade, com misericórdia. O Senhor foi lá e me arrancou do fundo do poço. Por isso eu trago até você essa bênção diretamente ao seu coração, trazida com amor.
Receba com amor para que Deus se agrade do que você está recebendo, do que Ele está falando para você. Todas essas palavras, todos esses versículos, todos esses pontos referentes, é Deus falando conosco e querendo que nós se aproxime cada vez mais dEle, com amor, com pureza, com dedicação, com sinceridade, para que Ele venha se agradar de tudo que nós fazemos por amor a Ele. Faça um voto com Deus e diga: Senhor, me liberte daquilo que me afasta de Ti. Faça um voto com Deus, porque nós precisamos fazer voto com Deus e pedir a Ele que Ele venha afastar, repreender todo o mal que nos afasta da aproximação dEle. Nós devemos se cuidar, porque a volta do Senhor está próxima. Nós devemos estar em comunhão com Deus, porque o dia do Senhor será como um relâmpago. É como um piscar de olho, a palavra diz. E nós devemos estar em comunhão com Deus. Entre em comunhão com Deus, para que na volta do Senhor, Ele pegue nós fazendo a vontade dEle. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, graças te dou por esta mensagem trazida. Pai, eu te agradeço porque até aqui me ajudou o Senhor. Pai, chega com essa mensagem onde eu não posso chegar, Pai. Chega com essa mensagem no coração de alguém, alegrando, confortando e trazendo renovo até essa pessoa. Pai querido, leva essa mensagem nos presídios, leva essa mensagem onde tem dor, onde tem angústia, onde tem desobediência, onde tem separação, onde tem depressão, onde tem enfermidade, onde tem dor, onde tem angústia. Leva essa mensagem, meu Pai, nos hospitais, nas casas onde tem enfermidade. Oh, Pai querido, leva essa mensagem aos meus vizinhos, aos meus amigos, aos meus companheiros de trabalho. Leva essa mensagem onde eu não possa chegar, meu Pai. E que essa mensagem avive aquela pessoa que está adormecido, longe da Tua presença. Oh, Papai querido, abençoa a minha vida, abençoa a vida de toda a humanidade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus por essa palavra. Em nome de Jesus.